Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Em um vídeo anterior nós conversamos sobre quais ativos você pode escolher para compor a sua carteira de investimentos. Agora eu irei falar sobre qual é o percentual que você pode alocar em renda fixa e em renda variável, dentro da sua carteira de investimentos. No livro O Investidor Inteligente, o autor ele aconselha que o investidor possua sempre, no máximo, uma diferença de 50% entre renda fixa e renda variável. Ou seja, caso você queira investir a maior parte em renda variável, você poderia montar uma carteira com 25% em renda fixa e 75% em renda variável. Porém, uma outra abordagem ela pode ser realizada após você entender quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, para que com isso você possa escolher a proporção ideal de alocação dos ativos em renda fixa e renda variável, de acordo com o seu perfil de investidor e o seu apetite para risco. O investimento em renda fixa, através dos títulos públicos, ele te proporciona uma boa liquidez, ou seja, você pode resgatar o dinheiro na hora que precisar. Então você precisou do dinheiro, no máximo no dia seguinte ele já está na tua conta, normalmente, esses títulos de renda fixa. Além disso, esse tipo de investimento também te protege das variações de preço do mercado de ações. Lembra quando eu falei no vídeo anterior que eles são menos voláteis também? E você também pode escolher investir em um título atrelado à inflação, que irá garantir que o seu dinheiro não perca valor ao longo dos anos, ou você pode escolher que esteja atrelado a uma taxa de juros fixas ou atrelado à taxa Selic. E se você não estiver entendendo o que eu estou falando, estiver boiando aí, pode ficar tranquilo que vai ter um capítulo específico, mais para frente, apenas sobre renda variável, tá bom? Então eu vou bater todos esses títulos aí, todas as rendas fixas, todos os ativos de renda fixas com calma, tá bom? O que você precisa entender agora é que a renda fixa ela te proporciona mais estabilidade nos rendimentos em relação à renda variável. E é por isso que será aqui que você vai ficar alocada a sua reserva de emergência, como já foi comentado no vídeo anterior, aqui nesse capítulo mesmo, quando eu falei sobre a teoria dos 4 potes. Já a renda variável, ela apresentou ao longo dos anos uma taxa de retorno bem superior aos investimentos em títulos públicos. Porém, o preço a se pagar é justamente a sua volatilidade, que no curto prazo pode implicar em uma taxa de retorno negativa. Ou seja, se você precisar daquele dinheiro numa época de baixa no mercado, você precisa sacar aquele dinheiro, você vai acabar tendo prejuízo. Mas aí você deve estar pensando que, bom, se no longo prazo as ações elas rendem mais, por que eu não posso alocar todo o meu capital voltado à acumulação de patrimônio para o longo prazo, justamente em ações? Bom, e para responder essa pergunta, eu vou citar novamente uma passagem do livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, na qual o autor ele explica que, segundo experimentos realizados por profissionais especializados na psicologia do investidor, a dor da perda do dinheiro ela acaba sendo 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar dinheiro. Ou seja, o resultado disso é que, como o ser humano ele tem aversão a perdas, quando ele vê o seu patrimônio diminuindo ali de uma hora para outra, de um dia para o outro, aquele dinheiro que ele trabalhou tanto para juntar, e guardar e poder investir, ele tende a resgatar todo o valor que ele tem aplicado naquele ativo. E esse é um dos principais erros cometidos por muitos investidores, normalmente os iniciantes. Você precisa sempre se lembrar de que só pode pensar em vender ações ou qualquer tipo de ativo caso aquela empresa ou aquele ativo tenha perdido os seus fundamentos, ou seja, os fundamentos que fizeram você comprá-lo. E não apenas porque perdeu o valor de mercado. Então não é porque está todo mundo desesperado vendendo as ações que você tem que fazer a mesma coisa, tá bom? Você tem sempre que pensar no longo prazo. Um exemplo recente dessa volatilidade da Bolsa de Valores, ele aconteceu agora recentemente em 2020, quando após a notícia de uma pandemia causada pelo coronavírus, pelo Covid-19, as bolsas despencaram. Mas aí, depois de um tempo, após a situação se normalizar, elas voltaram às suas posições de origem, como sempre aconteceu ao longo dos anos.
E algumas empresas ainda conseguiram crescer, aumentaram seus lucros e deram mais retorno aos seus acionistas, para quem confiou nelas. Quem vendeu suas ações quando elas haviam caído, perdeu parte do dinheiro investido. Enquanto isso, quem soube esperar e continuou realizando seus aportes regularmente, ali mensalmente, provavelmente não teve prejuízo algum e, na verdade, muito provavelmente já recuperou tudo e já teve lucro novamente. Então, para exemplificar o que eu acabei de falar, a gente vai poder analisar com mais calma esse gráfico que eu coloquei aqui no slide para vocês. Esse gráfico ele mostra as variações do Ibovespa, ou seja, do índice Bovespa, ao longo dos anos. E olhando para ele, fica fácil de observar que uma pessoa que realizou um aporte único no índice do Bovespa em 2008, ela teve um prejuízo crescente até 2009 e voltou a estacar zero em 2010, para voltar a ter prejuízo até 2016. E só começou a ter lucro a partir de 2017. Ou seja, ele ficou nessa gangorra, né? Sobe e desce, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Porém, quando a gente analisa ali mais para o longo prazo, a rentabilidade média histórica da Ibovespa é de aproximadamente 6% ao ano, já com a correção da inflação. Ou seja, então caso essa mesma pessoa tivesse mantido seus aportes de, por exemplo, R$ 400 mensais durante 30 anos, ou seja, praticado o que eu já conversei com vocês no vídeo anterior, né, o DCA, que é a compra pelo custo médio, aquela compra mensal, ela teria um patrimônio acumulado de aproximadamente R$ 390 mil. Mas caso ela tenha sacado tudo no meio do caminho, muito provavelmente ela teve prejuízo investindo em ações e dificilmente vai querer voltar a fazer isso outra vez. Então, caso você já tenha uma reserva de emergência no valor de 2 anos do seu custo de vida, tem estômago para aguentar o sobe e desce do mercado de ações e continuar a aportar, mesmo que ele passe por uma queda ali de 3 anos ou mais, como já aconteceu anteriormente, você pode considerar investir 100% do seu capital voltado, né, para o acúmulo de patrimônio por longo prazo em renda variável. Com essas informações, eu acredito que você agora já tem uma base para tomar suas próprias decisões, decidir, começar a montar a sua carteira de investimentos, né? Pelo menos que é o primeiro passo é justamente isso. Você saber quanto você vai deixar para renda fixa, né? Dividindo o percentual para renda fixa, e quanto você vai deixar, qual o percentual que você vai deixar em renda variável. E vale lembrar que não tem certo ou errado, apenas o que vai melhor se adequar ao seu perfil de investidor. Esse é o conhecimento que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Valeu e até o próximo!